Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, Raízes do Axé. Espero que vocês estejam gostando do nosso conteúdo. Não esqueçam sempre de compartilhar, de curtir e de fazer parte da nossa comunidade que está crescendo cada vez mais, para que vocês conheçam um pouquinho mais da Umbanda, um pouco mais dos orixás, um pouco mais sobre a espiritualidade. Nesse vídeo, eu gostaria de abordar com vocês algo que está dentro do meu coração e se faz necessário nos dias de hoje. Talvez vocês não saibam, mas eu comecei a minha caminhada novo, tinha aí 15 anos de idade, 16 anos de idade. E ali na minha adolescência, como a gente sabe, a adolescência é um período difícil, é um período conturbado, onde o jovem ele está se formando, ele está formando suas ideias, ele está formando seus ideais. E existe muita dificuldade em crer em algo espiritual, em crer em algo maior do que nós. Existe isso dentro da gente. Eu passei por muitas dificuldades nessa questão da espiritualidade. Então eu fui atrás de realmente saber o que eu gostava, o que me interessava de fato. E nas questões espirituais, eu era bem incrédulo, bem fechado quanto a ideias do trato espiritual. Por mais que, quando mais novo, eu tenha tido vários sonhos que hoje dá para interpretar corretamente como sonhos espirituais, como sonhos que eram mensagens. Então, na infância, eu tive muitos sonhos. Então, eu tive muita perseguição espiritual, eu tive sonhos ali que foram reveladores, tive sonhos assustadores, tive paralisia de sono, coisas que eu fui percebendo depois, que eu fui entendendo bem depois. Então, o início da minha jornada ali dentro da Umbanda, ele começou quando eu tinha ali uns 15, 16 anos, mais ou menos. Hoje eu já estou com 31. E durante esse tempo, a Umbanda ela foi uma chave divisória na minha vida. Então eu passei de ser um cara que não acreditava em nada, passei de ser um ateu, para ser um cara que estava vivendo 50% da vida para a espiritualidade. No caso, dentro de terreiros de Umbanda, conhecendo mais sobre a religião, conhecendo mais sobre entidades, sobre como funcionava realmente aquela sistemática do terreiro. Então eu fui um frequentador assíduo nesse período. Por quê? Começaram a acontecer situações espirituais ali comigo, e aquelas situações espirituais me levaram à busca por esse conhecimento. O que aconteceu? Teve um período onde eu escutei algumas vozes durante um período de tempo, e isso me levou a recorrer à minha mãe na época, que era a pessoa mais instruída, né, e a minha responsável, para poder me indicar um caminho, poder me ajudar. E ela foi uma pessoa a qual eu consegui encontrar respostas, então ela me ajudou, ela me levou em terreiros que ela conhecia, ela me levou a pessoas que, no caso, benzedeiras, né, antigamente tinham muitas benzedeiras. Por sinal, a minha avó, a falecida avó, também era benzedeira. Então ela conhecia esses lugares, ela conhecia essas pessoas e ela conseguia me levar até lá. Desde aquele primeiro dia que eu tive o contato com a Umbanda, eu não parei de ir atrás desse conhecimento. Então ela me levou num lugar X, de uma senhora que benzia na época, aqui na nossa cidade, e ali eu tive um contato com uma entidade de Umbanda, né. Se eu não me engano, se eu não estou, assim, bem equivocado, porque na época eu não entendia e eu também não vou lembrar precisamente, mas eram as vestimentas do malandro, eram as vestimentas ali que o seu Zé Pilintra usa, ele utiliza, né, que é o terno branco, a calça branca, ali o lencinho vermelho no paletó, o chapéuzinho. Então provavelmente, se não me falha a memória, provavelmente era seu Zé Pilintra ali, aonde eu passei por consulta. Ali tive as primeiras manifestações mediúnicas, tive as primeiras sensações, que era suar frio, o tremor, aquela sensação de você estar sentindo algo próximo perto de você, aquelas sensações espirituais fortes ali, sentir a energia da gira em si, mesmo que era um local pequeno, tinha em torno de umas 20 pessoas ali na assistência, uma pessoa só atendendo, que era só essa médium que estava incorporado ali com o seu Zé Pilintra. E ali eu tive o primeiro contato com a entidade que abriria o meu caminho espiritual, que foi o Caboclo Sete Flechas, que veio me ajudar naquele momento, porque hoje eu vejo de uma forma
diferente. Eu acredito que teve um equívoco ali naquele dia, porque a entidade que estava ali manifestada queria que eu incorporasse o Caboclo Sete Flechas. Porém, eu não entendia nada sobre isso. Eu não entendia nada sobre Umbanda, era meu primeiro contato. Meu primeiro contato ele foi dessa forma, ele foi um pouco agressivo, intenso. E não digo que isso foi prejudicial, mas hoje, sabendo, entendendo um pouco melhor, deveria ter sido feito de uma outra forma. Deveria ter sido feito de uma forma mais educativa, elucidativa, que eu pudesse compreender e entender realmente o que era tudo aquilo ali. Pois bem, aquele primeiro contato, a entidade que se manifestou ali para o meu auxílio, para me ajudar, foi o Caboclo Sete Flechas. Então ali eu tive contato com aquela energia dele. Por quê? Diante daquelas manifestações espirituais, diante daquelas sensações físicas que eu estava tendo, meu corpo não parava de tremer, como se eu tivesse num local que estivesse muito frio e você não estiver suportando o frio, você treme a todo instante, não consegue parar, não consegue controlar aquilo, foi exatamente o que eu senti. Feito isso, eu recebi uma mensagem, recebi ali uma voz ali na minha cabeça, uma conversa ali, aonde o Caboclo Sete Flechas, na época eu não sabia, depois eu fui descobrindo, falou: "Vá lá fora e sente na areia, sente na areia". Então foi claro, foi rápido e claro: "Vai e sente na areia". E aquele dia estava fazendo uma noite de lua cheia, eu fui e entrei debaixo de uma goiabeira que tinha lá no quintal dessa senhora, e comecei a passar a mão na terra e os pés na terra, e aquilo ali foi me auxiliando a liberar aquela energia, porque era uma energia muito forte, eu não estava preparado para aquilo. E aquela energia ela foi se dissipando, ela foi sumindo, e aí eu consegui voltar lá para dentro, acabar o atendimento, a entidade passar o restante das coisas que estavam acontecendo. E aí fui convidado posteriormente, após ter acabado aquele trabalho ali, ter acabado aquela gira, essas moças que estavam de Cambone auxiliando essa entidade no dia ali, que era o seu Zé Pilintra, né, acredito eu, posso estar enganado, chegaram depois, de uma forma muito educada, né, na minha mãe, e fizeram um convite para que eu frequentasse uma outra casa, para que eu pudesse desenvolver aquela mediunidade de uma forma mais correta, de uma forma mais precisa, que eu pudesse entender melhor o que estava acontecendo. E aí então, daquele momento em diante, eu comecei a frequentar aquela outra casa, um outro lugar, aonde ali realmente eu comecei a desenvolver essa espiritualidade. Então eu faço parte, acredito eu, de que um momento divisório, de um momento de decisão dentro da Umbanda. Era mais ou menos 2008, 2007, era mais ou menos essa época. A Umbanda era algo mais isolado, era algo mais secreto, se eu posso dizer dessa forma, e poucas pessoas sabiam onde tinham terreiros, e não tinham muitos terreiros na cidade também, eram poucos. E para você saber, alguém tinha que te falar onde era, pois era difícil de saber, não é igual hoje em dia que a gente tem a informação a todo canto. E naquela época era difícil também informação para que você pudesse ter um pouco mais de conhecimento. Então entenda, era o período do CD, ainda não tinha essa questão de pendrive. Então, todo o conhecimento, vamos supor um e-book, ele tinha que ser passado por alguém que já tinha um livro baixado e gravado no CD. Então como eu fazia para ter conhecimento antigamente? Você tinha que ir lá, levar o CD para alguém, a pessoa gravava a conteúdos ali, ponto cantado, imagens de ponto riscado, livros, os e-books que tinham na época, artigos que tinham na época de Umbanda, para poder você entender melhor sobre as falanges de Caboclo, Preto Velho, de Herê e as outras falanges em si, você não tinha muita informação, e eram livros, então você teria que ou ir na biblioteca, mas como nós moramos aqui no interior do estado de São Paulo, a biblioteca não era uma biblioteca vasta onde você encontrava ali várias fontes, vários, autores para você conseguir estudar, então não tinha essa facilidade. O caminho mais fácil era com pessoas que já tinham feito cursos na época, que já tinham, participado de outras casas, e aquele conhecimento ele ia sendo passado adiante dessa forma, fora a vivência do terreiro. Depois daquilo ali que foi dado aquele boom de tecnologia, onde começou a aparecer o pendrive, e depois conexões via Bluetooth, e aí por diante. A gente avançou muito em pouco tempo.
Então se vocês pegarem de 2000 para 2010, esses 10 anos, a gente avançou muito como ser humano, como humanidade. De 2010 para 2020, vocês percebam que a gente avançou mais ainda. Então hoje a gente dispõe de inteligência artificial para fazer muita coisa. E daqui 10 anos vai mudar muita coisa também. Porém, o que tem prejudicado muito o nosso bem-estar como médium, a nossa religião em si, o nosso caminho espiritual, o que as doutrinas, o que as religiões de matriz africana elas têm passado? Elas têm passado por um momento conturbado, onde se vê muito o ego sobreposto à mediunidade. Aonde você pega novos médiuns que têm pouca vivência, que tem pouco trabalho de campo, que tem pouca vivência dentro do terreiro, práticas do terreiro, mas eles chegam ali como se eles já fossem pessoas que compreendem fielmente tudo que se passa ali dentro, e não é bem assim. Para tudo nessa vida existem etapas, existem processos, então você tem que galgar esses degraus. Então é devagar. Você vai passar um tempo para desenvolver tua mediunidade, você vai passar um tempo para poder desenvolver falange de caboclo, de preto velho, de boiadeiro, para você ter as 7 linhas suas abertas, leva tempo. E o que a gente percebe é que essa nova gama de pessoas, essa nova juventude, ela anseia por algo que os mais velhos sabiam, fielmente que só o tempo traz. Então tem coisas que só o tempo vai trazer. E hoje em dia, como tá tudo mastigado, a gente quer tudo para ontem. E não é assim que funciona. A espiritualidade não funciona dessa forma, ela não funciona da forma qual a gente deseja. Ela vai andar com seus próprios passos e a gente tem que acompanhar. Mas às vezes não são passos rápidos. Às vezes as coisas não vão acontecer de uma hora para outra. Elas vão levar algum tempo. Então Exu vai analisar o tempo que aquilo tem que demorar. Exu vai analisar a lição que ele tem para passar para você. As entidades que te acompanham vão levar tempo para poder te mostrar certas coisas. Porque existe todo um realinhamento da sua vida. Então, a partir do momento que você pisa dentro de um terreiro, de um bando de candomblé, ou que você inicia algum outro culto, a quimbanda, ou qualquer outro culto que seja de matriz africana, você tem que percorrer um tempo ali dentro, para você começar a entender as coisas. Então, você vai começar pela teoria. Ali dentro da teoria, você vai ter as suas dúvidas, você tem que buscar as respostas. Depois você vai ter a prática do terreiro, onde existem outras regras, e cada casa vai trazer sua regra específica. E hoje o que a gente vê é um vomitado de coisas rápidas, de coisas. Então você vê cursos rápidos, você vê imersões rápidas, para que mastigue tudo e jogue dentro de você. Então tudo mastigado, como se a gente pudesse bater todo o conhecimento dentro de um processador, de um liquidificador, e você engole aquilo e então a partir de hoje eu sei tudo sobre aquele assunto. Não é assim que funciona. Você tem que vivenciar as coisas. E a gente percebe que o caminho para qual a espiritualidade está indo, então, falando desse passado, explicando para vocês como que era, por que desse vídeo, por que dessa indignação? Eu fiquei praticamente um ano inteiro desenvolvendo somente a falange de caboclo. Então, para eu me conectar com o Caboclo Sete Flechas, que foi a primeira entidade que se manifestou, que foi a entidade que foi abrindo os meus caminhos espirituais, eu levei um ano desenvolvendo somente falange de caboclo. Somente desenvolvendo a força e a energia do Caboclo Sete Flechas para que eu pudesse entender, compreender quem ele era. E o tamanho da energia que tem por trás daquilo. E hoje, a gente quer tudo mastigado. Você percebe filhos de santo que ficam chateados, ficam magoados, porque o processo demora. Mas faz parte do processo. Demorar faz parte do processo. Entender, olha só como que é difícil. Você tem que entender cada falange. Você tem que entender cada energia, que é específico.
E a força de uma entidade para outra, ela muda. Não que existam entidades que são mais fracas, outras são mais fortes, não é isso que eu quis dizer. Mas que são trabalhos diferentes, são espíritos diferentes, cada qual dentro da tua falange. Então você pega a linha de caboclo, você vai ter vários tipos de caboclo ali dentro. Tô falando do caboclo sete flechas, mas existe uma infinidade de caboclos. Você pega a falange de preto velho, mesma coisa. Então eu fiquei 1 ano desenvolvendo o caboclo, para depois de 1 ano começar ali a desenvolver o restante das outras linhas. Eu tive uma dificuldade enorme para desenvolver preto velho, porque preto velho cobrava de mim humildade, uma coisa que eu não tinha, uma coisa que eu não possuía, uma coisa que eu precisei trabalhar. Então eu fiquei 6 meses tentando desenvolver preto velho e eu não sentia absolutamente nada, nada. Fechava o olho, escutava o atabaque, escutava a corimba tocando, os pontos cantados ali no terreiro, não sentia absolutamente nada. Mas isso quer dizer que não existia um trabalho acontecendo? Mentira, existia um trabalho acontecendo. Qual era o trabalho? A força de preto velho, a falange de preto velho me ensinando sobre humildade, sobre amor próprio, sobre amor ao próximo, quebrando o meu ego. Quando eu ia dormir, eu sonhava algumas coisas que faziam eu entender que era aquilo que eu precisava trabalhar. Eu recebia intuições no decorrer da semana, enquanto eu estava trabalhando, fazendo minhas coisas do dia a dia, eu recebia intuições de que eu precisava melhorar o ego, ser mais humilde, entender melhor as situações do dia a dia, não ser bobo também de outras pessoas. Mas aí que eu fui começar a sentir energia de preto velho. Então, para cada etapa, existe uma forma das coisas acontecerem. Você tem que ter paciência, o que hoje não se tem mais. E é por isso que a gente está se dividindo como comunidade. Por que a gente se divide como comunidade hoje, dentro de caminhos espirituais? Porque vocês mais novos, recém-chegados dentro da religião, vocês querem o quê? Tudo mastigado, tudo para ontem. E não é assim que funciona. E aí você vai encontrar com uma pessoa mais velha de terreiro do que você dentro do terreiro ou por aí no dia a dia, e você não aceita aquilo. Você não aceita aquelas ideias, você não aceita quando o mais velho fala para você que você tem que ter paciência, que você precisa trabalhar devagar, que você está criando uma história, que você está rebuscando sua ancestralidade, passo a passo. Então a gente não pode mais, como comunidade espiritual, se dividir. Hoje nós vemos a ascensão de outras religiões que têm mais poder aquisitivo, que têm mais influência, que têm mais poder dentro da sociedade, crescendo, enquanto os umbandistas, candomblecistas, os juremeiros, os quimbandeiros, a gente está se dividindo. Como vários rios, a gente se divide. Então a gente está criando cada um sua comunidade dentro da sua região, cada um quietinho no seu quadrado, e não é assim que tem que ser. Nós temos que nos unir. A nossa comunidade ela tem que crescer da mesma forma que esses outros irmãos e irmãs de outras denominações, de outras religiões, eles crescem. Porque senão a nossa história aqui dentro desse país ela vai acabar. Ela vai acabar porque nós não somos resistência, a gente tem que ser uma resistência. Quanto comunidade, quanto umbandista, quanto candomblessista e por assim em diante. Então quanto mais a gente se divide, porque lá aquele outro fulano não está incorporado. Porque não sei o quê. E fica aquela conversinha fiada que ele diz que me diz. Fica avaliando o trabalho dos outros, o serviço dos outros. A gente faz isso? A gente faz isso. É bom pra gente? Não é bom pra gente. Lógico que você tem que tomar cuidado. Por quê? Porque tem muita coisa ruim, tem muita coisa boa também. Como vai ter em qualquer religião. Então tem coisa ruim dentro da nossa religião? Tem. Tem gente mal intencionada dentro da nossa religião? Lógico que tem. Mas tem muita gente boa fazendo um bom trabalho também. Então você tem que ter conhecimento para você ter o crivo de poder escolher onde você quer estar e onde você não quer. Onde você realmente vê que aquilo ajuda a sua vida, tanto material quanto espiritual, e onde você está sendo sugado.
Então para que serve o conhecimento? Para que você estuda sobre religião de matriz africana? Para você não ser enganado. A partir do momento que você estudou, que você criou conhecimento, você não vai ser enganado. Por que a gente vê outras pessoas de outras denominações sendo enganadas? Porque a grande maioria do brasileiro falta um pouco mais de incentivo à cultura, de incentivo ao conhecimento, falta um pouco mais de estudo por parte de cada um. Você pega o brasileiro que vai ler em média às vezes um livro por ano. Você pega às vezes uma pessoa que mora na Europa, um cidadão europeu, às vezes um inglês, que lê 5 livros em um mês. Só que você remonta um pouco um passado do Brasil, década de 80, década de 70, você vai ver que o brasileiro lia muito. Ele lia essa quantidade de 5, 6 livros por mês. E hoje se diminuiu. Por quê? Tomem cuidado com tudo aquilo que vocês consomem na internet. Então hoje a música é uma arma. As religiões sempre foram uma arma também. Usada a bom grado, usada a mau grado. Mas hoje a música ela tem se tornado uma arma também. A gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente escuta, com aquilo que a gente vibra, os locais onde a gente vai. Então a gente tem que parar de se dividir. Toquei nessa tecla hoje. Por quê? Falar sobre espiritualidade é falar também sobre paciência e calma. Falar sobre espiritualidade é falar sobre união e comunidade. Então a gente precisa voltar a ser uma comunidade. Parar de ficar de rincha, parar de ficar se espetando, se concentrar no seu desenvolvimento mediúnico, se concentrar nas regras da casa que você frequenta, ouvir mais o seu pai e sua mãe de santos, os dirigentes daquele terreiro, seja pai pequeno, mãe pequena, as pessoas que são mais velhas daquele terreiro, escuta, aprende. Faixa branca nunca vai ser faixa preta se não aprender a escutar, se não aprender a ouvir. Você vai começar numa arte marcial na tua vida, você tem que começar numa graduação. Você começa onde? Na faixa branca. A grande maioria das artes marciais você começa como faixa branca. Por que eu faço essa analogia? Porque tem gente querendo chegar lá no jiu-jitsu, no muay thai, na capoeira, onde quer que seja, como faixa preta. Você não vai, não é assim que funciona. E é por isso que a gente fica quebrando cabeça e se dividindo. Então esse vídeo ele fala sobre espiritualidade, mas ele fala sobre combate e resistência também. Então nós, como comunidade de umbandistas, candomblecistas, de quimbandeiros, de juremeiros, a gente precisa se fortalecer, a gente precisa se unificar. Você precisa falar que você é umbandista, você precisa falar que você é juremeiro, você precisa falar que você é do candomblé e assim por diante. Você precisa, a partir do momento que pisou no terreiro e você se reencontrou ali, parar de se esconder. Porque um umbandista ele se esconde demais. Se a religião te faz bem, se esse caminho espiritual que você escolheu te faz bem, veste a camisa. Então falta pra gente vestir a camisa, para as coisas poderem andar. Certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham compreendido a mensagem. Eu falei um pouco do comecinho da minha vida espiritual, mas a gente pode num outro vídeo falar somente disso. Mas nesse eu gostaria muito de ter tocado, abordado um pouco essas situações que eu abordei. E no outro vídeo a gente fala mais precisamente sobre o caminho espiritual, como foi, como se trilhou, mais especificamente voltado à Umbanda ali, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês compartilhem, que vocês curtam e não esqueça de ativar o sininho para vocês receberem notificações de vídeo novo no canal. Não perca, a gente vai estar sempre gravando, sempre trazendo conteúdo de qualidade. E comentem também como é na região de vocês, como que tem sido para vocês esse caminho espiritual, tá certo? Um axé e um forte abraço.